gente, boa noite, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quando vocês compram ou recebem um arquivo e não estão conseguindo porque de repente o arquivo está maior do que a página, e agora o que eu faço? Aconteceu, né, com uma pessoa e ela me pediu ajuda e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar justamente isso, tá? Então, aqui tá o arquivo, tá? Exatamente como ele foi recebido, certo? E ele tá em A4. Então, assim, tá? Primeira coisa que eu faço, vou configurar aqui, ó. Vou arrumar aqui a minha margem de corte, tá? Então, aqui eu venho aqui, como é no A4, aqui eu coloco a portrait, aqui A4, aqui as margens, certo? E já vou configurar aqui as minhas marcas de registro, tá? Então, vai estar desligado, eu já coloco no ligado. Então, aqui, comprimento 1, grossura 1, e aqui no inserir, eu trago até o final, até deixar em 1 também. Eu mostrei isso para vocês num outro vídeo que tem no canal, tá? Então, caso alguém queira voltar lá, eu vou estar falando, eu falo também um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Aí tá, arrumei aqui, aí o que eu quero fazer? Eu vou arrumar aqui o meu arquivo, porque ele tem que ver, eu preciso ver se ele cabe aqui dentro, né, do meu espaço. Então, primeira coisa que eu faço, ó, aqui tá falando que é o berço. Eu vou desagrupar, tá? Então, o berço, eu já tiro isso aqui daqui. Aqui eu tenho o fundo, ó. Eu tenho dois fundos, tá vendo? Não tem necessidade de ter dois fundos. Então, esse daqui que tá maior do que a marca, eu deixo ele e vou tirar a linha, tá vendo? Porque ele tinha uma linha aqui em volta, então eu tiro a linha. Então, eu vou usar esse. Esse daqui eu posso deletar, porque eu não vou precisar dele. Esse daqui já é o suficiente, ó. Eu não preciso de dois fundos na minha imagem, tá? E aí, aqui eu tenho o meu arquivo de corte. Tá vendo que ele tá todo solto? Eu vou selecionar tudo, ó. Selecionei tudo. Agrupar. Então, agrupei, certo? Vou mudar a cor da minha linha, porque eu vou deixar todas as minhas linhas de corte com a mesma cor, para não ter problema na hora de cortar. Aqui, ó, também mostrei isso num outro vídeo, ó. Na hora, aqui, ó, na hora de cortar, ficar aparecendo diversas cores para corte, tá? Então, eu vou deixar tudo na mesma cor, a linha de corte, que é qual? Que eu deixo aqui, ó. Desculpa, deixo aqui, ó. Eu deixo aqui, ó. Aqui, ó, eu deixo como 25500. Aqui é 0 e aqui é 0. 255. Eita, não tá deixando eu mudar, porque... Vamos ver o que está acontecendo. Aqui é 0. Aí agora eu quero aqui 25500. Ele não está deixando eu mudar a cor. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele está com 2000. Pronto, agora foi. Certo? Então, aqui, espessura, eu deixo 0, porque eu vou cortar na máquina, e coloquei a minha cor, ok? Esse aqui, ó, então tá pronto. Então, eu venho aqui com o meu papel, coloco, seleciono tudo, ajusto aqui, que é para ele ficar certinho no meio, e agrupo. Então, ó, se você olhar aqui, ó, vendo? Aqui, eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, é o meu corte, ó. Aqui é onde ele vai fazer o corte. Ele tá bem dentro. E aqui, esse
quadradinho aqui, ó, que eu selecionei, ó, tá vendo? Quando você vem aqui no papel, ó, você tem aqui, ó, exibir margem de impressão, exibir margem de corte. A margem de impressão é essa cinza, vamos aumentar aqui para vocês verem, ó, é essa cinza aqui no canto. Então, se fosse só para impressão, aqui é meu limite para impressão, tá? E a vermelha em volta é de corte. Então, eu vou colocar essa folha para imprimir do jeito que ela tá aqui. Ela vai imprimir aqui, vendo? Esse pedaço todinho aqui, ela vai imprimir. Só que cortar, ela só vai cortar desta linha vermelha para dentro, tá? Então, aqui, ó, ele tá no tamanho certinho, caso eu precise cortar. Esse tá ok, reservo aqui do lado. Aí, eu vou vir nesse outro aqui. Aqui a mesma coisa. Vou desagrupar e ver se tá tudo ok, ó. Também tem duas linhas, ó, tá vendo? Então, eu uso uma. A outra, ó, essa não tá agrupada. Eles colocaram como se fosse um fundo. Eu tiro, tá? Tirei o fundo. Então, eu tenho só o meu corte. Vou olhar aqui a minha cor e ver se ela tá igual a outra. Não. Então, é aqui, ó, 255. Tá vendo? 255. Tudo igual. Voltei aqui com fundo, selecionei, centralizei, agrupei. Está pronto, ó. Ele está dentro da minha margem, ok? Este daqui. Aí, esse, olhando assim, aparentemente não tem linha de corte. Não é verdade? Então, como que você vai fazer? A mesma coisa, vou desagrupar, tirar isso aqui, primeira coisa. Eu já sei que isso aqui é a tampa. Aí, isso aqui tá solto e aqui, ué. Vou desagrupar, a mesma coisa, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Então, o que que você vai fazer, tá? Eu vou tirar, eu vou tirar esse daqui. Esse daqui eu vou duplicar, porque é o meu fundo que eu quero, só para separar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Ó, não tem? Tá vendo, ó? Tá como se não existisse essas linhas de corte. Então, o que que eu vou fazer? Vou selecionar tudo e vou colocar a cor da linha. Pra gente ver o que que vai aparecer, porque, ó, ela tá zerada. Então, eu vou colocar a cor da linha. Ó, apareceu ali. Tá vendo? Apareceu a de fora. Olha lá onde é que tá as outras, viu? Então, o que que eu vou fazer aqui com esse arquivo? Esse primeiro, eu vou tirar o fundo, excluir o fundo, ok? Esse daqui também, ó. Tá vendo? Tiro o fundo, tirei o fundo. Opa. Travou, deu uma travadinha básica. Isso tá acontecendo sempre. Pelo menos, gente, assim, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, tá? Eu não tô conseguindo selecionar esse, peraí. Aqui. Eita! Vamos lá. Esses, opa. Vou tirar daqui um pouquinho. Essa parte eu não tô conseguindo selecionar, a gente faz assim, pronto. E aqui também. Pronto. Aí, agora aqui a gente arruma aqui, ó. Então, assim, o que eu ia falar. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de deixar sempre separado o que é fundo, o que é arte, do que é linha de corte, do que é o corte, tá? Eu não gosto de deixar da forma que vem o arquivo. Por quê? O que que acontece? De repente eu vou fazer para o Dia das Mães, mas eu gostei da caixa e quero fazer com outro tema. Então, eu tendo todo o meu padrão, eu só altero, eu desagrupo, tiro os fundos, tiro ali os papéis que tava e coloco o que eu gostei. Eu prefiro assim. Aí aqui, ó, peguei o meu papel, vou enviar para trás, porque eu quero ver onde ele vai, ó, vendo?
Então, ó, ele tá aqui, certo? Ó, tá aqui, ó, certinho. Agrupo tudo, ó, tá vendo? Ele tá exatamente dentro da minha margem de corte e impressão. Feito isso, opa, esqueci aqui do mães. Aí, agora sim. Essa aqui é minha tampa, esqueci do mães. Deixa eu fazer uma outra coisa. Desagrupar aqui, ó. Vamos aumentar só um pouquinho este fundo, para deixar assim uma sangria, né? Que às vezes dá uma cortadinha um pouquinho torto, dá um probleminha. Então, ele fica bem. E aí eu centralizo aqui o minha tagzinha, certo? Então, tudo ok. Seleciono tudo, agrupar. Minha tampa também tá pronta, tá? Agora, eu tenho aqui, ó, isso aqui são as minhas laterais. Então, separar todas as minhas laterais, ó. Veja a mesma coisa. Essa daqui eu acabei mexendo antes, mas eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Ó, olha a diferença, tá vendo? Essa eu mexi, ó. Eu tô vendo onde ele vai cortar e onde ele vai pontilhar. Olha essa daqui. Essa eu não vejo, entendeu? Então você fica sem saber exatamente o que é para fazer. Então eu vou fazer a mesma coisa. Esse daqui eu já fiz. Esse daqui, ó, desagrupei. Tá vendo, ó? Tem duas. Viu? Aqui. Tá? Tirei, tá vendo, ó? Tirei o fundo. Então, eu venho aqui, ó, no preenchimento e tiro o fundo aqui, ó. Tirei o fundo, ó. Ela tá certinha. Selecionei tudo, agrupei. Olha a diferença, tá vendo? Então, essa é a diferença. Você tá vendo onde tá o seu corte, justamente para na hora que você vai colocar, ajustar na folha, você saber exatamente onde que vai cortar, onde que vai, ó, mostrar o que que ele tá fazendo, tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui com todas. Eu vou fazer isso aqui, ó, com todos os as minhas laterais, tá? Outra coisa que eu esqueci, agora que eu lembrei, olhem se a linha está da mesma cor, tá? Ó, não, então aqui 25500, tá? Para na hora que você cortar, ficar tudo exatamente igualzinho e aparecer apenas uma linha de corte, tá? Uma cor de linha de corte. Eu acho que assim facilita na hora de você mexer, na hora de você colocar para cortar, tá? Então, aqui, arrumei e agrupei. Aqui a mesma coisa. Certo? E isso eu vou fazer com todas as minhas laterais, ó. Desagrupa, vendo? Tiro o fundo, arrumo a linha, né, que era para ter feito isso antes. E alinho tudo, certo? Ó, alinhei tudo. Então, tá vendo? Dá um trabalhinho. Ah, toda vez que você comprar um arquivo, ou que alguém te der um arquivo, enfim, eu prefiro ter esse trabalho, tá? Eu acostumei a trabalhar desse jeito, eu acho que para mim fica muito mais fácil, né, do que vir e eu fazer simplesmente do jeito que tá. Então, eu sempre dou uma olhada em como que tá o arquivo, tá? Eu acho que isso facilita na hora de imprimir, de cortar,
de deixar meu trabalho pronto, tá? Porque é que nem aqui, eu não quero essa cor que veio, eu quero outra, eu desagrupo, tiro, coloco outro fundo, faço com outro tema, faço com outra cor, enfim, faço do jeito que eu quiser, tá? Então, feito isso, fiz isso com as laterais. Então, para todas a mesma coisa, para todos os arquivos, tá? Para todos os arquivos vocês podem dar uma olhada, fazer isso, porque assim quando vocês terminarem, vocês vão guardar o arquivo certinho, tá bom? Outra coisa, por exemplo, né? Digamos que acontece do arquivo não caber, não dá. Como é que você vai fazer? Geralmente, quando você compra o arquivo e eles estão falando que ele está em A4, ele vai caber, tá? Você vai conseguir cortar. Às vezes é isso. Configuração do corte, alguma coisa que você fez que não deu certo. Mas o que você pode fazer também? Tenta dimensionar, vai virando, vê qual que é a posição melhor para você usar, né? Porque às vezes é isso, uma coisa que você só dá uma viradinha nele, ele já cabe certinho na folha, tá? Nesse caso, eu não vou mostrar como que refaz um arquivo, por exemplo, porque o berço dele é para bombons. Então, se a gente diminuísse, por exemplo, esse arquivo, ele vai ficar menor e não vai caber os bombons, tá? Então, dificilmente você vai comprar um arquivo que é para A4 e ele não e você não vai conseguir usar no A4, tá? Todos você consegue. Aqui provavelmente é o que você vai imprimir em papel adesivo, né? Mas é a mesma coisa, ó. Se vocês olharem, ó, tá diferente as cores, vendo, ó? Digamos que eu vou colocar aqui, ó, para cortar. Olha como que vai aparecer, ó. Linha, tá vendo, ó? Olha a quantidade de cores que apareceu aqui pro corte. Tá vendo, ó? Apareceu todas. Por isso que eu deixo tudo padrão no 255, ó. Porque aí eu tiro tudo e é só ela que eu vou cortar, certo? Então, ela vai cortar de todas, tá vendo que as outras sumiram? Então, é por isso que eu deixo tudo igual, porque senão lá é um monte de cor. Se você esquecer de arrumar uma configuração daquela, ele não vai cortar. E aí pode dar problema na hora de você. Na hora de você cortar e de repente ele não corta, ele pode dar algum problema. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou só trocar a cor da lateral, tá vendo? Vamos ver se esse eu consigo alterar sem precisar desagrupar. Tem que desagrupar, porque se eu não desagrupar, ele vai me alterar cores que não é para alterar. Mas é uma coisa que vou mostrar para vocês também. Então, sempre desagrupem para depois alterar a cor da linha, tá? Então, aqui. Certo? Ó, aqui tava com espessura. Vamos tirar a espessura, tá? Porque não tem necessidade, já que é a máquina de corte que vai cortar. Se eu deixar com espessura, essa espessura vai sair na impressão, tá? Então, não precisa. Desagrupei, troquei a cor. Ó, já arrumo aqui, que já apareceu para mim. E já venho aqui e altero a cor. Eu fazendo tudo isso, meu arquivo vai estar prontinho para imprimir e cortar. Aí você vai dimensionar, porque dependendo dá para você aproveitar as folhas. Aqui. Ó, aqui já não tá vendo? Aqui já tá como 0. E é isso. Prontinho. Então, falta mais 2. Vamos agrupar aqui. Vamos olhar aqui se tem espessura. Não. Agrupei.
E aqui o último. Então, assim, se você for cortar na tesoura, porque às vezes o que acontece? Como ele é retinho, às vezes eu faço isso para economizar, né? Porque tá vendo aqui, eu não posso pôr aqui. Nem aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 6. Se eu for colocar na máquina para cortar, ó, ele só vai cortar 4, tá vendo? Se eu tirar, por exemplo, eu tiro porque eu vou cortar na tesoura, né? Para ficar para eu ganhar a folha. Então, mesmo que você tenha colocado aqui, não tem problema, porque não vai sair no corte, ó. Aí, de repente, ó, é que eu acho que aqui não vai resolver muito, porque ele é grande. Mas, ó, de repente, eu posso... Aí, você vai arrumando aí, ó. Acho que dá. Tá vendo? Aí, você vai arrumando para você aproveitar o máximo de folha que você conseguir. Ó, olha, por pouco a gente não consegue fazer tudo numa folha só, vendo? Por um. Mas olha a diferença. Aqui eu consegui imprimir 5. Lá, com a marca de registro, eu só consigo 4. Então, isso é uma coisa que você ajusta. Então, eu, particularmente, quando é coisas retas, às vezes eu faço isso. Eu só imprimo e corto na mão, porque às vezes o que eu teria que usar 2 folhas, fazendo assim, eu uso somente uma folha. Por exemplo, é que aqui não deu, mas poderia acontecer de ter dado. Aí agora você vai opa, volta. Você vai configurar aqui de novo e vai ver aqui, ó. Então aqui, ó, eu consegui imprimir. Eu consegui imprimir e cortar este. E aí você vai ajustando aqui. E consigo um desse? Não. Ó, tá vendo? Até consigo, ó. Dá pra colocar um aqui, ó. Apertadinho, mas dá. Ó, tá vendo? Então, ó, você vai ajustando para ir aproveitando a folha, a não ser que o fundo, a não ser que a tampa e a caixa você vai fazer num tipo de papel e o fundo em outro. Pode acontecer, às vezes eu faço isso, o fundo eu faço em offset e a caixa eu faço em gloss. Às vezes eu faço tudo offset ou tudo gloss, depende. Mas aqui, ó, se você ver, ó, você consegue ir ajustando para você imprimir e aproveitar o máximo de folha que você conseguir, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo pôr... Não consigo. De repente, eu conseguiria pôr 2. Não, entendeu? Então, é isso que você faz. Então, sempre que você pegar um arquivo, você vai ajustar e ele tá prontinho para impressão e corte, tá? Arrumadinho, prontinho, ó, todos os arquivos, só para ser finalizado, tá? Então, era isso. Para quem tinha dúvida, para quem não sabia o que fazer, o que pode acontecer é exatamente isso. A configuração aqui do corte, ser maior. Então, por exemplo, se aqui tivesse naquele padrão que vem, que aqui é 1,59, ó a diferença. Tá vendo? Você não vai conseguir mesmo, ó, porque ele não vai, ó, ele vai ultrapassar, viu? E aí, esse finalzinho, a máquina não vai cortar, entendeu? Então, esse é o padrão que eu deixo, que foi o que eu ensinei lá no outro vídeo. Eu nunca tive problema, corta direitinho, eu aproveito o máximo da folha que eu consigo, tá? Então, é isso. Espero ter ajudado. Isso vale para qualquer outro arquivo que você comprar. Então, sempre que você tiver um arquivo, dá uma olhada, dá uma mexidinha, deixa tudo padrãozinho, porque isso vai facilitar muito
na hora de você imprimir e principalmente na hora de você colocar para cortar. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, era isso. Deixe seu like aí, curte aí o nosso vídeo, tá bom? E em breve eu posto mais vídeos com essas diquinhas para vocês. Até o próximo!